Vamos lá para a segunda parte da nossa explicação aqui. Na primeira parte, se você não assistiu, tem um vídeo aí no canal. A gente criou uma máquina virtual no gerenciador de máquinas virtuais nativo da Microsoft, o Hyper-V. Então agora a gente pode iniciar e se conectar a essa máquina. Cliquei com o botão direito, escolhi conectar e iniciar. Na aula passada a gente colocou a imagem para ela já vir carregada automático. É como se a gente tivesse colocado o CD do Debian e iniciado o setup já apontando para aquela mídia. Então ele vai dar algumas opções aqui e conforme eu disse, a gente vai instalar ele sem interface gráfica. Então a gente não vai na primeira opção, vai na segunda de instalar. Ele vai carregar o sistema e aqui ele vai começar as opções de instalação. Tudo que for relacionado à imagem vai ficar a critério de vocês. Eu costumo usar o português. Então, eu vou colocar todas as opções de linguagem em português. Não é nada complexo essa parte não. Já foi 3 telas aí só selecionando idioma, seja de teclado, do sistema, do setup e tudo mais. Ele vai carregar alguns módulos de configurações. Lembrando que a gente setou para a máquina virtual já vir conectado no nosso adaptador de rede. Então a gente vai ter acesso à internet. E a parte de não ter interface gráfica, ela é assim porque a gente precisa que essa máquina seja leve para ela suportar como serviço as coisas que a gente vai subir nela. O nome da máquina fica a critério de vocês, eu vou deixar como Debian mesmo e eu não vou usar domínio aqui nesse caso. Se vocês fossem, seria necessário inserir o nome do domínio ali. A senha do root pode ser também a que vocês desejarem. Eu estou colocando uma bem simples aqui porque é só a título de gravação de vídeo mesmo. Lembrando que aquela senha ali não é a senha do seu usuário, é a senha do usuário root, que é o usuário com o maior privilégio que tem no Linux. Aqui ele já pergunta qual vai ser o nome do seu usuário. Nesse caso aqui eu vou colocar o usuário chamado de LPI, que no final das contas vai servir para isso, esse usuário. E a gente nem vai usar ele no final das contas. Vou colocar uma senha para o usuário que a gente está criando. Ela pode ou não ser igual à senha do root. Eu não aconselho que seja igual, porque isso é um problema de segurança. O ideal é que você tenha senhas diferentes. Aqui é a província, eu poderia colocar Bahia. Vou deixar mesmo em São Paulo, não faz muita diferença isso aqui. A não ser que você tenha a necessidade de horários específicos. Vou colocar assistido para o disco inteiro. Ali eu poderia criar partição por partição do Linux, separando o /temp ou /home. Não precisa de nada disso hoje em dia. Vou selecionar o disco todo, porque na aula passada eu defini como 20 GB o limite máximo dele. E é assim que ele está. E vou colocar todos os arquivos em uma partição. Repare que a gente poderia separar as partições para cada coisa. Não é necessário. E aqui ele só dá só o overview de tudo que a gente selecionou. Vamos finalizar e colocar sim para escrever as mudanças. Ele vai instalar o Debian com as configurações que a gente colocou e vai reiniciar a máquina. Já está terminando, ele é uma imagem pequena, não é muito grande. E tem como ser menor do que isso até, tá? Porque eu estou colocando tudo no padrão mesmo, somente a título explicativo. Aqueles comandos que vocês estão vendo do lado esquerdo, a gente vai começar a usar na primeira vez que a gente iniciar a máquina virtual. Lembre-se que a gente está instalando o Debian sem interface gráfica, então a gente vai precisar de alguns comandos para que ele sirva da forma que a gente precisa. E para vocês terem uma noção, a gente nem vai usar por meio dessa janela aqui que a gente está instalando, a gente vai usar por meio de programas externos. Então, a gente não vai adicionar mídia adicional. Vamos colocar Brasil de novo aqui, deixa no padrão todas as opções. Não vamos colocar proxy. Aguardar ele concluir. Lembrando que ele poderia ser até mais rápido se a gente botasse mais memória, mas não vai precisar de todo esse processamento não. Essa parte demorada é só no começo mesmo. Pronto, participar do uso de pacotes? Não.
Aqui vem uma parte importante. Lembre-se que a gente selecionou lá para te instalar o sistema sem interface gráfica. Só que ele dá algumas opções aqui que são todas relacionadas à interface gráfica e a gente não precisa. A única coisa que a gente precisa marcar nessa lista aqui é o servidor web, servidor SSH e utilitários padrão do sistema. Pronto, só essas três últimas opções. Continuar. Esperar. Acho que é a última tela de carregamento essa. Não era a última, só de sacanagem. Pronto, aqui ele está perguntando se a gente vai carregar o inicializador Grub no disco primário. E a gente precisa desse inicializador para se der qualquer problema posteriormente na nossa VM a gente ter como corrigir. Ele é um gerenciador de boot. Então vou colocar assim. E aqui ele pergunta aonde é o disco principal. A gente só tem um disco só, então não precisa muita coisa, é só selecionar o disco mesmo. Engraçado que geralmente esse processo é bem rápido, mas como eu tô gravando, tá demorando um pouco mais. Ok, aqui ele já terminou tudo que tinha que fazer, pergunta se pode reiniciar a máquina. Vamos dar o continuar. Ele vai reiniciar a máquina virtual. Lembrando que a gente está rodando um computador dentro de outro computador, né? Então ele já iniciou o sistema aqui. Repare que o Debian sem interface gráfica ele é tão simplório que é só uma tela preta. Já estamos na tela de login aqui. Então a gente pode logar tanto como root, como logar com o usuário que a gente criou. No meu caso eu coloquei a mesma senha, mas o ideal é que fosse diferente, entendeu? Eu vou colocar aqui root e vou colocar a senha. Pronto. Quando aparece o usuário, arroba, o nome da máquina, significa que a gente está logado naquele usuário e naquela máquina. Nada mais óbvio, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa instalar aqui, que a gente vai usar muito, não necessariamente é preciso instalar, mas eu gosto de fazer, é o apt install sudo. O sudo ele vai servir para quando a gente estiver em outros usuários que não sejam administradores, a gente conseguir invocar o privilégio administrativo. A gente nem vai precisar aqui, que a gente já está logado como root, mas por via das dúvidas é bom. Outra coisa também é atualizar o sistema. Então a gente vai dar o sudo, que nem precisa do sudo na verdade. Sudo apt update. Ele vai atualizar alguns pacotes primários do sistema. Nesse caso aqui a gente está com a imagem bem recente, também não foi necessário. Uma coisa que a gente vai precisar é que o SSH esteja rodando. Então a gente vai dar o systemctl, tem que colocar o sudo antes se você não tiver como root, status SSH, para ver se ele já está ativo. Repare que ele já está ativo e já está como enable. Se não tivesse, a gente ia ter que dar o enable nele. Então, como a gente já tem o SSH instalado, já está ativo e já está enable, a gente precisa editar o arquivo de configurações para que ele permita a gente acessar essa máquina virtual de forma remota. Isso é considerado em algumas metodologias uma falha de segurança, mas ajuda muito no início, enquanto você estiver configurando e fazendo as instalações. Então vamos dar o nano aqui, barra etc, barra ssh, o etc escrevi errado, barra ssh, barra sshd, underline config na verdade, foi mal. Então ele vai abrir o arquivo de configurações da SSH. Aqui dentro a gente só precisa mudar uma coisa só, que é isso aqui, ó. Permitir root login, tá? Prohibit password. A gente vai apagar isso aqui e vai colocar yes. Isso. Só uma observação, o nano que eu usei antes de colocar esse diretório aqui do arquivo, ele é como se fosse um editor de texto de... E nem aqueles que a gente tinha no CMD do Windows. Então a gente fez isso aqui, a gente dá o Ctrl O para salvar e Enter. Depois Ctrl X para sair. Feito isso, a gente vai dar o systemctl restart system burrão. Systemctl restart dificuldade, viu? Systemctl
Start SSH. Pronto, foi só para reiniciar o SSH. Por que a gente teve esse trabalho de editar esse arquivo de configuração? Porque agora a gente consegue fazer um acesso remoto a essa máquina, mas isso já fica para a próxima aula.